Que a graça do nosso Senhor Jesus seja multiplicada sobre todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirem a Escritura no Salmo 84. Salmo 84. Fica a página 599 da Bíblia à vossa frente, Salmo 84. Para o cantor Mor, sobre Gittite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Em que lugar do mundo tu te sentes em casa? Talvez alguém responda imediatamente, na minha casa, é claro. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que possuem uma casa, mas não encontram descanso. Possuem endereço, mas não pertencimento. Vivem cercadas de coisas, mas continuam interiormente deslocadas. No clássico O Mágico de Oz, o lar simples de Dorothy Gale é no Kansas. E na versão para a TV ou para a versão em vídeo, aparece inicialmente em tons acinzentados e opacos. Em contraste, a terra de Oz, fantástica, surge cheio de cores, brilho e encanto. Em Oz, tudo parece extraordinário. Mas à medida em que a história avança, Dorothy começa a perceber que aquele mundo fascinante não era verdadeiramente o seu lar. O encanto começa a perder força e a aparência não consegue sustentar o coração. Então surge a frase que atravessou gerações: There's no place like home. Não há lugar como o nosso lar.
E o Salmo 84 ressalta esta experiência espiritual. A experiência de alguém que descobriu onde a sua alma realmente pertence. O Salmo 84 pertence ao saltério dos filhos de Corá. E os filhos de Corá estavam ligados ao ministério levítico, especialmente no serviço do templo e da adoração pública em Israel, sendo inclusive alguns deles porteiros do templo. E o Salmo nasce, portanto, do ambiente de peregrinação, o Salmo nasce do culto, o Salmo nasce da subida para Jerusalém, da subida para Sião. Mas o texto vai muito além de uma simples apreciação litúrgica do templo, porque o salmista não está, em rigor, fascinado pela arquitetura do santuário. Ele está consumido por algo que o templo assinalava. Por isso o Salmo utiliza uma linguagem intensa. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Neste salmo nós vamos ver 3 movimentos dessa alma peregrina. Primeiro, o peregrino deseja ardentemente a presença de Deus. Segundo, o peregrino é fortalecido no caminho para Deus. E terceiro, o peregrino descobre que Deus é o seu verdadeiro bem. E ao final, tentaremos responder a seguinte pergunta: por que o nosso coração somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus? Por que o nosso coração somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus? Vejam os versos de 1 a 4. O peregrino deseja ardentemente a presença de Deus, quando ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Está a falar do templo, inicialmente do tabernáculo, mas depois do templo. Não é a mera arquitetura do templo, mas a presença pactual de Deus. E observem, irmãos, a linguagem corporal e afetiva. A minha alma, o meu coração, a minha carne. E ele traz aqui o Deus vivo em contraste com os ídolos mortos das nações. Deus vivo. E dirá: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. O pardal e a andorinha. Esse pássaro simples, banal, que é o pardal. E esse pássaro inquieto, que é a andorinha. E como observou aqui um irmão essa semana, a partir da quarta-feira, pássaros que geralmente não fariam ninho em minha casa, nem na tua casa, mas pássaros que fizeram o ninho na casa de Deus. O pardal e a andorinha, pequenos, frágeis, mas acolhidos junto ao altar. E agora ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa. É a primeira vez, aliás, que ele usa essa expressão, bem-aventurados, que vai se repetir, a indicar estabilidade espiritual, a indicar permanência, a indicar comunhão contínua. Ele usa uma linguagem para essa sua aspiração. A minha alma desfalece. Ou seja, ela, usando aqui o português de Camões, ela sente
saudade, intensa saudade espiritual dos átrios, a proximidade do lugar da adoração. E ele refere-se a Deus como Senhor dos Exércitos, repetido como expressão de majestade e segurança, Senhor dos Exércitos. Então, nessa primeira parte, nesses primeiros 4 versos, o coração do salmista reconhece que a presença de Deus é o lugar onde a alma dele encontra a habitação. Agora veja os versos de 5 a 7. O peregrino é fortalecido no caminho para Deus. Imagine agora que ele está a subir para Sião. E ele diz, cuja força, verso 5, está em ti. Ele tem aí o coração orientado. Coração, ele diz, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Coração, o caminho está aplanado no coração. O qual, passando pelo vale de Baca, imagine que tem agora no caminho um peregrino que passar por um vale árido, um lugar árido. Ali, dizem alguns, a vegetação, ela sofre com a aridez do terreno e ela solta uma seiva, ela derrama uma seiva que tem a forma de lágrimas, tamanha a aridez do lugar. A dificuldade que se tem de passar naquele lugar. Mas observe, a presença de Deus aí transforma a expectativa da presença de Deus transforma o vale em que jorra uma lágrima do vale em que jorra uma fonte. Ele diz assim, o qual passando pelo vale de lágrimas faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Também isso nos lembra que a peregrinação não elimina o sofrimento. Que a presença de Deus transforma a travessia. E eles vão, os peregrinos, de força em força. Verso de número 7. Uma perseverança progressiva, em uma graça sustentadora, em um fortalecimento contínuo, mesmo quando passam pelo vale de lágrimas, de choros, no seu movimento ascensional rumo a Sião, e de facto, a espiritualidade bíblica é como caminhada, não instantaneidade, é caminhada, é ventura, por isso é bem-aventurado. E aí nesses versos, ele, de 5 a 7, o salmista traz para nós a presença de Deus. Não apenas atrai o peregrino. A presença de Deus sustenta o peregrino. Mas vejam agora, em terceiro lugar, os versos de 8 a 12. O peregrino descobre que Deus é o seu verdadeiro bem. Coração do peregrino. Os versos de 8 a 12. Veja o verso 8. Senhor Deus dos exércitos, novamente a expressão. Escuta a minha oração. Escuta.
Ele confia num Deus que escuta. Inclina os ouvidos, como um pai eterno se inclina para ouvir a criança, ou avô ou neto. Se inclina. Olha. Verso 8. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, que na tradução grega ungido é Cristo. Aqui, naturalmente, no contexto mais imediato, é ungido da descendência de Davi, é o rei davídico, é ungido, sob quem Israel está a ser governado. Entretanto, aqui também tem uma aspiração messiânica. Contempla o rosto do teu ungido. A dimensão davídica e mediadora está aqui. Ou seja, já está presente um tipo de mediação davídica, messiânica. E aí chegamos a esse verso maravilhoso que é o verso número 10. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Melhor é um dia. A presença de Deus reordenou completamente os seus valores. Um dia, a porta, melhor do que habitar, morar nas tendas da impiedade. E aí ele traz esse contraste. A porta da casa de Deus, onde ele provavelmente, inclusive, servia como porteiro, sabe-se lá. Tendas da impiedade. Ninguém mora numa porta. A porta é um lugar para a gente entrar e sair. Mas ele prefere estar um dia a servir na porta do que na prosperidade sem Deus. Porque o Senhor é para ele sol e escudo. Sol e escudo, provisão, proteção, favor, glória. O Senhor é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. E aí vem a conclusão do Salmo, verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Confiança, descanso, segurança em aliança, em pacto, graça e glória. Como movimento da peregrinação, da fé, a bem-aventurança final baseada na confiança. O salmista então conclui que nada neste mundo, nada, se compara à comunhão com Deus. Enfim, o Salmo 84 retrata a jornada do peregrino que descobre que a presença de Deus é o seu lar. O caminho com Deus é sustentado pela graça. E o próprio Deus é o bem supremo da vida humana.
E aí chegamos àquela pergunta que propus no início. Por que o nosso coração somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus? Peço que tu consideres aqui, se estás a visitar essa igreja, esta pergunta. Por que o nosso coração somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus? Trago algumas razões. A primeira delas é porque nós fomos criados originalmente para vivermos diante do Deus vivo. Como podemos ver aí, o salmista anelava a presença do Deus vivo. O salmista não expressa mero apreço religioso pelo templo. O que ele descreve é fome espiritual. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Como disse, a linguagem é intensa. Alma, coração, carne. O que ele está a dizer é: o ser inteiro deseja Deus. O coração humano jamais encontra repouso duradouro quando tenta transformar coisas criadas em morada definitiva. As coisas criadas não podem ser a tua morada definitiva. Sucesso, consumo, reconhecimento, prazer, produtividade, entretenimento, poder, fama, nem mesmo as pessoas. Tudo isso pode ter o seu lugar, mas tudo isso pode distrair. Não pode sustentar a alma. Agostinho expressou isso de uma forma clássica no seu livro As Confissões. No primeiro parágrafo, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O salmista não deseja apenas um lugar sagrado, ele deseja o Deus vivo. E muitas vezes estamos cansados. Não porque trabalhamos demais, é verdade, alguns temos trabalhado demais, mas é porque tentamos descansar em coisas incapazes de sustentar o coração humano. Em segundo lugar, por que o nosso coração só encontra descanso verdadeiro na presença de Deus? Porque a presença de Deus transforma peregrinos em pessoas que encontram casa. O pardal e a andorinha encontram abrigo junto do altar. Essa é uma imagem belíssima. É até poética, é afetiva. Até as pequenas criaturas encontram repouso perto da casa de Deus. O que o salmista percebe? A casa do Senhor é o lugar onde a alma deixa de ser errante.
E não é verdade, meus irmãos, não é verdade que pessoas há que vivem deslocadas, emocionalmente deslocadas, espiritualmente, existencialmente, habitam muitos lugares, mas não encontram lar. Dorothy Gale, depois do encanto ilusório com Oz, surge a percepção: there's no place like home. Não há lugar como a nossa casa, como o nosso lar. E o Salmo 84 diz: o verdadeiro lar da nossa alma é a presença de Deus. O verdadeiro lar da tua alma é a presença de Deus. E quando a presença de Deus deixa de ser central, começamos a procurar casas substitutas. A aprovação humana, a hiperatividade, a fuga, os vícios, as distrações, a religiosidade ritualística ou mecânica. Mas nada disto produz pertencimento verdadeiro. Uma terceira razão pela qual a nossa alma só encontra descanso na presença de Deus, em comunhão com Deus, é porque, como vimos, somente Deus sustenta o coração no vale da peregrinação. O salmista não descreve uma vida sem vales. Há hoje espiritualidades que querem, de uma forma irrealista, de uma forma que não expressa a realidade bíblica, a realidade divina. Há espiritualidades hoje que querem propor-nos uma vida sem vales. Mas nós sabemos que isso não é verdade. O salmista fala do vale de Baca, lugar árido, lugar de lágrimas, lugar difícil. Eu não conheço todos os irmãos como gostaria, pretendo, mas já conheço alguns. E sei que alguns têm passado por vales de lágrimas. A diferença, irmãos, é que o peregrino não atravessa o vale de lágrimas sozinho. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A presença de Deus, observe, não elimina imediatamente o sofrimento, mas requalifica, ou melhor dizer, transforma a travessia. No vale onde se verte uma lágrima, experimenta-se o jorrar de uma fonte. E não é extraordinário que vemos irmãos e irmãs crentes de hoje e do passado que atravessaram vales assim
intensos, com suas lágrimas reais, mas ao mesmo tempo experimentaram ali a fonte, experimentaram ali a chuva que enche os tanques. Isto é maravilhoso. Isto é conforto para nós, nos nossos vales, nos nossos sofrimentos. E a caminhada torna-se fortalecimento. E o peregrino vai de força em força. E há pessoas tentando sobreviver apenas com a força psicológica, a disciplina, o controle, a distração, o desempenho. Mas a alma não foi criada para sustentar-se autonomamente. A alma humana não foi criada para sustentar-se absolutamente autônoma. E assim, quando nós nos afastamos da presença de Deus, até períodos bons se tornam vazios. Períodos bons se tornam vazios. Mas quando caminhamos com Deus, até os vales podem se tornar lugares de amadurecimento e esperança. Então, em quarto lugar, por que apenas na presença de Deus a nossa alma encontra descanso? Porque a presença de Deus, irmãos, a comunhão com Deus, ela reorganiza os nossos afetos e os nossos valores. Vejam aí o verso 10, verso de 8 a 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu não preciso nem dizer que isso é antinatura. Isto não é uma palavra, uma frase dita por um homem qualquer. Porque o pensamento ordinário, comum, do homem sem Deus é exatamente o contrário. Mas a presença de Deus traz ao salmista, aliás, o coração do salmista foi reordenado. Ele prefere a porta da casa de Deus, a prosperidade das tendas da impiedade. A presença de Deus altera a escala de valor da vida. E aquilo que antes tu tinhas como a coisa mais importante, mais valiosa, mais preciosa, tu olhas para trás e diz, não, não é. Eu estava apegado a coisas pequenas, estava apegado a coisas enganosas, de brilhos fátuos, passageiros, efêmeros. O problema humano não é apenas moral, é também afetivo. Porque nós desejamos mal, porque nós amamos desordenadamente, nós descansamos em coisas pequenas demais. Por isso, nós somos alertados contra um culto que não seja vivo, real. Nós somos alertados contra a familiaridade vazia com as coisas sagradas. Nós somos alertados contra a distração espiritual.
Nós somos alertados contra um consumo religioso passivo e não com um ato vivo de culto ao Senhor. Porque é possível estarmos fisicamente no culto e emocionalmente longe de Deus. Porque o nosso coração revela onde realmente acredita encontrar descanso. Se tu examinares o teu coração hoje, onde o teu coração aponta, onde o teu coração indica, revela, onde tu esperas encontrar descanso. Aquilo para o qual corremos continuamente tende a revelar onde encontramos casa. Para onde tu corres continuamente. Em quinto lugar, porque somente Deus pode dar ao ser humano graça, proteção e glória. O salmista conclui dizendo: o Senhor é Deus, é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não é apenas destino da peregrinação, Ele é também luz no caminho, proteção na jornada, sustento na fraqueza, esperança no futuro. A linguagem do Salmo aqui aponta para a plenitude. O coração humano deseja segurança, o coração humano deseja amor, o coração humano deseja permanência, o coração humano deseja acolhimento, o coração humano deseja futuro, o coração humano deseja glória. Mas nenhuma realidade terrena consegue sustentar plenamente essas expectativas. Nenhuma. O coração humano somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus, porque fomos criados para Ele, porque somente nele encontramos lar, somente Ele sustenta a nossa peregrinação, somente Ele reorganiza os nossos afetos, e somente nele encontramos graça, proteção e glória eternas. Salmo 84 é o cântico de um peregrino que compreendeu que longe da presença de Deus, a alma permanece inquieta. Perto de Deus, até o vale mais árido pode transformar-se em caminho de vida. O verdadeiro descanso do coração humano somente é encontrado na presença de Deus. Mas eu preciso trazer agora essa palavra a um termo final. Há momentos profundamente humanos nos aeroportos, nas estações ferroviárias, entre multidões apressadas, entre malas, anúncios de despedida, existe uma cena recorrente. É alguém que regressa para casa. Portugal está cheio dessas histórias. Por vezes, depois de anos, por vezes depois de guerra, depois de exílio, depois de longas distâncias, depois de perdas. E quase sempre há alguém em comum nesses encontros. Mas quase sempre há algo em comum nesses encontros, que é aquela verdade. O descanso não está primariamente no lugar, está na presença, está nas pessoas, está na vida, está na experiência vital de comunhão. Tu já experimentaste visitar uma aldeia, em que lá teve a experiência, a tua família muito especial,
Mas hoje, não estando lá a tua família, nem a tua história, apenas a memória, aquele lugar perde o significado, porque o descanso não está primeiramente no lugar, está na presença. E um filho regressa para os braços da mãe, um esposo regressa para a família, um peregrino regressa para os seus. O coração humano foi criado com essa profunda necessidade de pertencimento. E o Salmo 84 mostra que toda essa experiência aponta para a alma humana que foi criada para regressar a Deus. Entretanto, o Salmo 84 não termina verdadeiramente no templo em Jerusalém, nem pode. Porque todo o Antigo Testamento aponta para algo maior. O templo era sinal da presença de Deus. Mas Cristo é a presença de Deus encarnada entre nós. O Evangelho de João declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, ele tabernaculou entre nós. Ele amou o seu tabernáculo entre nós. Cristo é o verdadeiro templo. Nele, Deus veio habitar conosco. Por isso, Jesus disse à mulher samaritana que chegaria o tempo em que a verdadeira adoração não estaria limitada a um monte ou a um edifício. Antes, os peregrinos subiam ao templo. Agora, em Cristo, o próprio Deus veio ao encontro dos peregrinos. E é por isso que o coração somente encontra descanso verdadeiro na presença de Deus. Porque fomos feitos para viver reconciliados com Deus por meio de Cristo. Agostinho estava certo. O coração permanece inquieto até repousar em Deus. E somente em Cristo, e somente Cristo, pode nos levar de volta para casa. Antes os peregrinos iam ao templo. Agora, em Cristo, o templo veio até nós. Somente em Cristo nós encontramos reconciliação com Deus, acesso à presença do Pai, descanso verdadeiro, a esperança definitiva de voltar para casa. Nós só encontramos por meio de Cristo. Eu finalizo. Talvez existam hoje pessoas cansadas, inquietas, espiritualmente deslocadas, tentando descansar em coisas que não conseguem sustentar a alma. Talvez alguns estejam fisicamente perto da igreja, mas emocionalmente longe da presença de Deus. Talvez outros tenham transformado o culto em mera rotina mecânica. Mas o Salmo 84 nos chama novamente. Voltemos ao Senhor. Voltemos à presença de Deus.
Voltemos a desejar Cristo. Voltemos a fazer a da comunhão com Deus o lugar do nosso descanso. Porque nenhum outro lugar do mundo pode substituir aquilo para o qual fomos criados. A casa do Pai continua aberta. E em Cristo, o caminho para casa continua disponível. Venha a Cristo, venha a Deus, venha à presença de Deus, venha ao descanso, venha para casa, venha ao lar e que Deus nos abençoe. Falemos com Ele. Ó Senhor nosso Deus, nós confessamos que tantas vezes procuramos descanso onde ele não pode ser encontrado. O nosso coração corre atrás de muitas coisas, mas somente a Tua presença pode sustentar verdadeiramente a nossa alma. Dá-nos desejar-te como peregrino do Salmo 84. Faz-nos amar a Tua presença mais do que os encantos passageiros deste mundo. Guarda-nos da distância silenciosa do coração. Conduz-nos novamente a Cristo, nosso descanso, nosso caminho para casa. Sustenta-nos nos vales da peregrinação e leva-nos de força em força, até o dia em que estaremos plenamente contigo. Agradecemos os cultos, a igreja que hoje se reúne, teu servo pastor que regressa ao nosso meio. Que nós tenhamos cada vez mais experiências e desejadas de estarmos em comunhão contigo em culto ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.